Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Quero abrir hoje a audiência pública do orçamento. Quero agradecer a nossa secretária Valéria, o nosso procurador Alexandre, nosso vereador Chico Pérez, nosso vereador Romacarte e o presidente da comissão, o vereador Matheus da Colônia. Fico feliz de poder, mais uma vez, abrir o orçamento, né, na nossa cidade, mas, por outro lado, a gente vê que as pessoas ainda não perceberam que tudo que está nesse orçamento, em 2014, vai querer alguma coisa a mais e não vão ter. Infelizmente, a gente consegue abrir, depois de muitos anos, um orçamento que é quase participativo, não é participativo que não fez em cima dos bairros, mas que as pessoas têm a grande chance de colocar alguma coisa no orçamento e perder essa grande chance. O doutor Gilvando, que vem conosco há muitos anos, a Márcia também, e os dois senhores, que eu não sei o nome, mas obrigado pela presença. Vou passar para o nosso, e a nossa funcionária, esqueci o nome da sua funcionária da Valéria, Roberta, obrigado também pela presença. Vou passar para o presidente da comissão, que ele vai abrir oficialmente o nosso orçamento para todos. Boa tarde, presidente, vereador Chico Pérez, vereador Romacarte, a nossa amiga Valéria e doutor Alexandre esteve, né, e você, a plateia aqui presente. Então, fica aberta os trabalhos do orçamento para 2014 da nossa cidade, né? E, como o presidente falou, a participação da população é muito importante, né? Mas, em si, né, a população deveria participar mais, porque é aberto o orçamento para a gente decidir o futuro da nossa cidade, da nossa secretaria, né, o destino do dinheiro público nosso, né? Então, está aberto as emendas que os senhores pretendem fazer, é procurar o nosso protocolo, que a gente vai trabalhar em cima deles. Está aberta a sessão. Como tem poucas pessoas no momento, eu vou pedir o Anderson para dar o microfone, e aí cada um que está aqui pode falar em cima do orçamento e fazer algumas perguntas para que a gente possa fazer. E após isso aí, os vereadores que quiserem fazer o uso da palavra, façam o uso, que aí tem o vereador Chico, o vereador Romacarte, que pode falar sobre o orçamento e falar sobre o que as pessoas reivindicaram. E como diz o vereador Matheus, que é o presidente da comissão, ele, depois de concluir essa audiência, ele vai dar o prazo para que as pessoas dêem entrada no protocolo da Câmara, todas propostas de emenda que queiram fazer. Boa tarde, senhores. Meu nome é José Vicente, eu sou da Associação dos Amigos da Lagoa de Jacarepiá, né? E eu atualmente sou secretário. Só gostaria de saber, eu nunca vi uma audiência desse tipo, né? A nossa maior preocupação, principalmente lá em Vila Tur, é realmente com a área de meio ambiente. Eu gostaria de saber se realmente é possível reservar alguma coisa para toda aquela região, principalmente a Reserva Ecológica Estadual, que até está no Facebook. Realmente, essa semana agora, houve um incêndio que destruiu quase que metade. E há muitos boatos, né, que ela está para
realmente voltar a virar, como é que se diz, loteamento. Eu gostaria de saber se é possível, né, a possibilidade de reservar realmente uma parte para essa parte para o meio ambiente de toda aquela região. Zé Vicente, eu gostaria de colocar, né, para a gente responder, mas todas as suas perguntas, aí a gente responde. Depois da Márcia, depois do outro e depois do seu Gilvan. Porque senão a gente vai ficar, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, se você tiver mais perguntas, a gente gostaria que fosse feita todas, que aí eu vou passar para a Valéria, né, que é a nossa secretária, que faz todo esse trabalho, e aí ela vai falar sobre a Secretaria de Meio Ambiente, que ela vai olhar aqui e vai poder te responder dentro dessa pergunta que você faz. Beleza, meu amigo? A Gilma pediu para que ele implantasse a guarda ambiental. Então, nós colocamos no orçamento um início de implantação da guarda ambiental, justamente para que faça essa fiscalização dessas áreas. Mas seria um início que vai depender muito do secretário de Meio Ambiente articular isso, mas está previsto a fiscalização. Agora, quando a preservação, principalmente porque se trata de uma área estadual, eu acho que depende mais de política do Estado e do município, entendeu? De articular junto ao Estado esse tipo de preservação. Ainda mais se trata de uma APA, que é todo o controle estadual, né? INEA, IBAMA, essas coisas. Então, é mais uma questão política até do que financeira. Mas pelo menos se você tiver já a fiscalização, já melhora muito, porque a fiscalização, mesmo sendo do Parque Estadual Costa do Sol do INEA, é praticamente nula. Em termos de fiscalização, o GEMA previu uma implantação. Se disser assim, você mensurou alto, baixo, não sei, porque é uma experiência que nós ainda não passamos. A que nível financeiro isso vai chegar? Mas, para isso, a gente sempre reserva 30% do orçamento para que a gente suplemente no momento em que isso vira realidade, entendeu? Eu posso até sugerir, porque dentro daquela reserva tem uma casa, né, que ultimamente está abandonada, até o INEA queria fazer uma subsede do Parque Estadual Costa do Sol. É até possível reservar uma verba para reformar aquela casa e fazer para a guarda ambiental ali também uma parte. Vai depender muito da questão do secretário de Meio Ambiente com o Estado e até a sociedade organizada, né, de articular a forma de fazer isso. Mas o que nós previmos mais em termos de meio ambiente foi mais a parte de fiscalização, que é o que realmente mais compete ao município, entendeu? Isso pode ser que o senhor pode fazer por escrito e dar entrada no protocolo que vai para o presidente para analisar esse pedido seu. A comissão de orçamento. O presidente é Matheus. Então ele vai reunir com a comissão dele, onde ele vai fazer todo esse trabalho. Senhor presidente, tem que falar o nome.
Gilvando. Senhor presidente, eu gostei da apresentação do senhor, que o nosso orçamento está ficando quase participativo. Que a gente começou sem nada, agora já estamos no quase. Mas eu ainda acho que a gente vai chegar na hora do orçamento participativo. E eu vou aproveitar o Luizão que está aqui, e só para invocação do que se faz no Rio Grande do Sul, do governo do PT, do Tarso Genro, que o orçamento do Estado ele faz uma verdadeira peregrinação. O povo diz o que quer, ele faz o orçamento e entrega para o povo. Eu acho que a gente podia se espelhar naquilo que ele faz lá e fazer aqui em Saquarema. Mas nós estamos caminhando. Esse quase participativo já é uma etapa boa, porque antigamente era só a participação do orçamento. Aí veio o orçamento quase participativo, e aí a gente vai chegar no orçamento participativo. Eu sou um pouco... São duas perguntas. A gente ficou, a comunidade, vamos dizer assim, o cidadão, a gente ficou um pouco surpreso, vamos dizer, com essa saída de alguns secretários, redução de despesa. A gente entende bem que a lei de responsabilidade fiscal, a arrecadação prevista não chegou, mas a gente ficou um pouco surpreso. Inclusive área como a gente considera vital para a cidade, que é a área de segurança, foi dispensado o secretário de segurança. É bem certo que tem outro secretário acumulando, secretário de transporte, mas é bem certo também que o transporte aqui em Saquarema não está resolvido, e a gente fica um pouco apreensivo no desdobramento dele, talvez abandonando mais o transporte para acumular. Mas a coisa positiva foi a concorrência dos lotes lá em Sampaio Corrêa, onde foram vencedoras empresas, e o montante a quase 50 milhões de reais, 46 milhões e pouco, foi publicado no Diário Oficial, e foram 8 lotes, graças a Deus, supervalorizados, com área distinta, mas área de lote de 14 milhões, 12 milhões, o resto é menor, né? Então, a minha primeira, que eu achei é bom para o município, uma arrecadação grande. Isso foi em fevereiro, quer dizer, entrou um caixa muito grande para o município, que mandou emitir seu empenho. E a pergunta é se esses pagamentos já foram todos efetuados, desses 8 lotes. E acho eu que não tinha nenhuma dificuldade, porque as empresas vencedoras foram empresas que contratam com o município, LMS, Construlagos, Arco, etc. A minha primeira pergunta é se esses valores expressivos, tão expressivos que o custo do hospital foram 50 e poucos milhões de reais, a gente imagina aqui, 46 milhões, a gente quase que não tem ideia de dinheiro, mas é muito milhão. Então, a pergunta objetiva, se esses valores já foram pagos ao município. A segunda pergunta, eu sou um pouco até teimoso, eu vou voltar sempre naquela tecla de arrecadação, da implantação do IPTU progressivo no tempo. Nós fizemos uma reunião quando daquela preparação da elaboração dos planos de edificações, e uma comunidade grande, 26 pessoas, nós apresentamos um relatório, eles aprovaram, e nós entregamos aqui ao presidente, e uma das coisas que foram ratificadas
lá na reunião foi essa implantação do IPTU progressivo no tempo, que eu sempre questiono aqui em toda audiência pública. Eu já fui até questionado que se era um confisco e tal, mas em toda audiência pública eu questiono que é uma forma de arrecadação e, por outro lado, é uma forma de fazer com que a cidade venha a ser para o cidadão. Porque se a cidade for para especulação, o cidadão já pode levar um pé no bundão. Então, essa implantação do IPTU progressivo, a gente sempre vem questionando, e depois da última reunião que nós tivemos aqui, eu tive a oportunidade do antigo procurador, doutor Fernando, ele conversou comigo, doutor Giovano, vamos implantar esse IPTU progressivo. Eu disse, o senhor pode até fazer alguma proposta da OAB e tal, e eu fiz o raio da proposta de implantação do IPTU progressivo, dizendo as razões jurídicas, dizendo também as consequências pela não implantação, está escrito aqui, porque isso é uma renúncia de receita, porque está previsto no plano diretor, está previsto na lei no Código Tributário, está previsto, inclusive, em alguns orçamentos, só não está cobrando, e tem repercussão em responsabilidade fiscal e, consequentemente, na lei de responsabilidade fiscal. Fizemos a comunicação, apresentamos as razões e ao procurador doutor Fernando. Então, eu acho que está na hora, senhor presidente, da gente, com apoio aqui dos vereadores, está na hora da gente fazer essa implantação para ver se a gente afugenta um pouco a especulação, porque agora, com essa nova legislação, valorizou-se muito os imóveis de Saquarema, e a prova por um lote lá em Sampaio Corrêa, se paga 14 milhões de reais, e o outro 12 milhões de reais, e o outro 7 milhões, é muito milhão. E aqui na cidade também, valorizou muito, não é? E seria hora da gente fazer essa implantação, não é? Existem já cidades no Brasil que tem IPTU progressivo. Na última que eu peguei, está aqui a cópia da lei de Campo Grande. Lá deve estar precisando de dinheiro. E o que o cidadão fica assim, não é? A falta de dinheiro público notório, não é? E a gente com dinheiro aqui, não é? A gente está procurando pegar uma piaba, enquanto a gente tem aqui um badejo que a gente pode, em homenagem ao Mateus, que a gente pode pegar. Eu já estava pensando até, porque é um pouco de trabalho, de fazer uma representação por renúncia de receita, pela não cobrança de um tributo que está previsto em lei, que está previsto no orçamento e que não se faz. Mas é muito tempo, é muito trabalho, né? E eu queria era o seguinte, o jornal tem esse aqui, a publicação aqui. Eu queria o seguinte, eu estou propondo pegar dinheiro de quem tem, para dar para quem não tem. Essa é a minha posição, foi sempre a minha posição. Já há muito tempo que eu venho com esse IPTU progressivo. Quando houve o plano diretor, eu fui eleito na participação do plano diretor. Uma das coisas que eu batalhei, porque antigamente não se estava previsto no Código Tributário, senhor procurador, doutor Alexandre, estava previsto no Código Tributário, mas não estava previsto no plano diretor. Então, colocou-se no plano diretor. Eu me lembro até, eu cito sempre uma das audiências que eu fiz aqui, quando o secretário era o Cabral, nosso eterno presidente, e eu falava isso aqui, ele disse, doutor Giovano, se eu fosse prefeito, a gente implantaria. Eu digo, agora, porque eu nunca tive resposta, porque não implanta? É claro que a gente vai descontentar
quem faz investimentos aí, mas não vai perder dinheiro, não. Vai ganhar muito dinheiro porque está muito valorizado, não é? Muito valorizado. A gente não tem nada para descontentar. Isso, na parte de posição política, fica muito bem, inclusive, o município dizer que isso é uma exigência da sociedade. Quem reclamar, reclama com a sociedade. Quase que a gente faz uma apelação aqui, mas eu vou apelar aí, eu sei mais ou menos a posição do doutor Alexandre, isso é uma posição da sociedade, isso teve embasamento, porque foi um grupo que fez essa proposta, e a gente, com essa arrecadação, a gente pode até diminuir o IPTU normal que se tem e pode distribuir mais nossa renda. Muito obrigado. Eu vou, sobre o IPTU progressivo, eu vou pedir o procurador para falar sobre isso. E sobre o lote que o senhor está falando, doutor Gilvando, o senhor confundiu, até fui aí para ver, porque esse lote é obra, não são os lotes da empresa que está vendendo, não. É porque fala lote 1 representa uma quantidade de obra, lote 2 representa uma quantidade de outra obra, são os asfaltos, são toda a pavimentação de toda Saquarema. Então, não é que vendeu os lotes de Sampaio Corrêa por esses valores. Isso aí é concorrência pública. É uma concorrência pública onde os asfaltos, toda a parte de drenagem está sendo feita, que é o dinheiro que vem do Estado. Eu vou pedir ao Alexandre para falar sobre... Porque saiu da rota das concorrências públicas. Quando teve uma concorrência pública para construir o centro, eu acompanho direitinho de tal, não é? Isso aí está previsto dentro todo de uma estrutura. Esses lotes são terminados, lote de tal, lote de tal, lote de tal. Não é? Então, se é isso daí, eu fico satisfeito. Mas só que saiu de toda a minha... Existe a COSA, que foi criada para administrar esses bens da prefeitura. Então, dentro desse contexto, é porque eu digo, bom, como é uma concorrência pública... É concorrência pública para as obras... Para construir... Para a construção de obra que vem do Estado. Pois é, para construir. Agora, não disse que é que vai construir lá também, foi por isso que eu esquentei o cabeçote, né? Mas eu espero que o que é que vai construir em cada lote desse e tal, né? Queria eu, seu Gilvando, que tivesse esses lotes todos vendidos, por esse valor. Pega aí o microfone. Vai falar o procurador Alexandre Esteves. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, senhores e senhoras aqui presentes, senhores e senhoras que nos assistem pela internet, recebam com carinho os meus mais sinceros cumprimentos. Senhor presidente, de antemão eu gostaria de registrar que eu sinto um grande orgulho de fazer parte de um governo que estabelece essa dialética entre o poder público e a iniciativa privada, a sociedade civil organizada, a sociedade civil de um modo geral. E, certamente, é através desses debates que o município só tem a ganhar e a crescer. Eu fico feliz, senhor Gilvando, de ver o senhor aí combatendo em prol do interesse público aquelas razões que o senhor entende de primordial importância. Eu tive o prazer de ver o seu ofício lá na Procuradoria-Geral em relação às leis de urbanismo que foram votadas aqui na Câmara, e pude ver que muitas das suas reivindicações, de seus apontamentos, representando a OAB, instituição a qual eu me orgulho de fazer parte enquanto advogado, e muitas das suas reivindicações foram atendidas naqueles projetos finais que foram aprovados aqui na Câmara. A bem da verdade, tivemos algumas questões que não foram exaustivamente abordadas, né, com relação a saneamento básico, mas, felizmente, a gente teve aí a audiência pública, que o senhor estava presente também, e que essas questões, certamente, no momento certo, serão tratadas de uma forma mais aprofundada. Com relação ao IPTU progressivo, o senhor está certo quando diz que faz parte do plano diretor e consta também do Código Tributário Municipal. Realmente, eles constam lá. E nós viemos, ao longo desses anos, dos últimos anos, implementando uma série de medidas em prol da arrecadação, muitas das vezes, e tenho certeza que o senhor já deve ter percebido isso, muitas das vezes nós deixamos o aspecto político de lado para implantar medidas, entendeu? Em prol de uma maior arrecadação,
da efetividade da arrecadação em relação ao IPTU. Não é só desde esse governo, desde o governo anterior, que vem se fazendo isso. E agora, por último, a gente está colocando e implantando um sistema novo na Prefeitura de arrecadação, com vista justamente a implementar a cobrança do IPTU progressivo no tempo. Tenho certeza que mais essa reivindicação do senhor vai ser atendida pelo município. Espero ter respondido a sua pergunta. Obrigado pela atenção. A palavra, senhora Márcia Bittencourt. Berardinelli. Boa tarde. O que me chamou a atenção, eu nem cheguei a ver até o final, não, mas me chamou a atenção e eu gostaria que me respondesse por que urbanismo foi o que recebeu a maior verba. Embaixo tem, sim, uma explicaçãozinha aí que eu li. Porque quando a saúde está do jeito que a gente está vendo aí, realmente necessitando de uma verba bem grandinha, o urbanismo ficou na frente. E se dentro do urbanismo está também encaixado alguma coisa com o meio ambiente, se esse urbanismo vai englobar melhorias para o nosso meio ambiente. E a minha segunda pergunta é, como foi dito até aqui numa reunião, o que vai dessa verba para Jaconé? Porque também a gente tem representante da Associação de Moradores de Jaconé. O que vai dessa coisa toda aí para Jaconé? E, principalmente, por que o urbanismo recebeu essa verba tão grande acima da saúde, da educação e de... Muito obrigada. A secretária Valéria vai informar, mas eu, de antemão, posso informar que Jaconé, nesse ano, recebeu um colégio e várias ruas asfaltadas. Né? Isso é uma coisa que Jaconé recebeu. Então, não ficou sem... Mas isso não quer dizer, isso compõe o orçamento do município, que são todos os programas. A escola é do município, não é federal, não. A Valéria vai responder isso. Não, mas não tem. É uma politécnica, né? Escola politécnica. Agora, a escola é municipal, o asfalto é municipal e estadual, porque nós damos contrapartida para isso. E a água não, a água é totalmente federal junto ao Estado com a SEDAI. Não tem nem participação do município, a participação foi só política, né? Porque para a gente conseguir, precisa haver a política. Mas não tem participação do município, a escola é 100% municipal. Agora, essa questão de urbanismo ter recebido uma fonte de recursos, é que nós estamos prevendo para 2014 uma série de convênios que o deputado está conseguindo, junto ao Estado, para urbanizar Bacaxá todo, a orla da praia toda, da Vila até Itaúna, toda não, né? Da Vila até Itaúna, e a orla da Lagoa, tem a continuação do asfalto, que esse asfalto foi para Jaconé, que o seu Gilvandro viu ali, o nosso convênio foi de 85 milhões. Então, essa homologação que ele viu de 46 milhões, ela é no tempo. Muitos lotes ali, nós ainda não iniciamos. Nós iniciamos Boqueirão, ainda não terminamos. Falta iniciar Itaúna, já iniciou Jaconé. Vila Tur, infelizmente, deu uma parada por problemas técnicos lá, que a gente está com problema técnico na obra, por causa de deságue, APA, não pode jogar água na APA, isso está sendo resolvido. Então, esse recurso é todo alocado no urbanismo. Por conta do convênio, que eu posso até te dizer quanto está previsto aqui, se você reduzir esse convênio, você vai ver que o urbanismo não está na frente nem da educação nem da saúde. Que a nossa prioridade é sempre educação, saúde e serviço público. O único motivo deste ano estar maior
são os convênios, que o deputado conseguiu, graças a Deus, trazer, vai ter a padronização das calçadas de Bacaxá, né, refazer aquele centro todinho, e isso trânsito, tudo, houve um estudo de engenharia de trânsito em Bacaxá, para que haja um ordenamento urbano ali. E isso são recursos que vêm do Estado. O recurso que eu botei aqui a nível de convênio, ele foi alocado, que nós vamos executar em 2014, mas é uma obra de mais de um ano. Chegar em 2015, vai haver nova alocação desse recurso para o término da obra, entendeu? Então, por isso, o urbanismo ficou na frente de todo o sistema de serviço público, mas não efetivamente com o nosso recurso, que nós damos 10% dessas obras, entendeu? Se você tirar o convênio, a educação volta ao primeiro lugar. Também quero agradecer a presença do secretário de Administração, o senhor Fernando. Obrigado pela presença. Quiser fazer parte aqui conosco, aqui no plenário, Vossa Excelência pode vir para cá, Excelência pode vir para cá, fazer parte conosco. Até porque, de repente, pode responder algumas perguntas inerentes à administração. 90% desse convênio está alocado na Secretaria de Obras. Uma parte está na saúde, muito pequena, que são convênios que a gente faz com o governo federal, de difícil execução, né? Porque o governo federal, nós temos um convênio de 1 milhão assinado, empenhado, com OP desde 2009. O dinheiro só não chega aqui. Eles estão esperando o resto a pagar ser cancelado para a gente ficar via navios. Então, a gente coloca, porque a gente tem a proposição, só que o dinheiro não vem. Então, o 90% desses 59 milhões está no urbanismo. Por conta disso, o orçamento como um todo, que você não vê só a nível de investimento municipal, ele ficou com a grandeza maior, entendeu? O meio ambiente hoje é uma questão... Eu entendo, assim, não sei bom, que é uma questão extremamente política de se decidir como se vai fazer isso. Porque não adianta eu colocar recursos no meio ambiente, coloco, e não tem um planejamento, uma estratégia do que vai ser feito a nível estadual, federal. Então é complicado para mim, que transformo o sonho das pessoas no papel, dizer o que vai se fazer no meio ambiente, entendeu? Olha só, nós não vamos voltar mais nessa questão. Já foi dito que o meio ambiente vai ser feito através de fiscalização. Então, eu não vou voltar na mesma coisa, senão não vou sair daqui nunca. Com a palavra, ao nosso amigo. Qual o nome, senhor? Meu nome é Paulo Murilo. Eu represento a Associação de Moradores de Vila Turra. Em meados de maio, abril-maio do ano passado, 2012, véspera de eleição, caminhando para a reeleição, houve em Vila Turra uma festa inaugurando obra. Foi uma pedra fundamental e uma placa que eu tenho filmado e gravado, dando mais ou menos 16 milhões de verba, sendo 14 milhões e pouco do Estado e 1 milhão e pouco do município, perfazendo quase 16 milhões para um asfalto de 10.369 metros em 21 ruas de Vila Turra. Pois bem, o asfalto começou a ser feito da forma, sem consultarem, aliás, diga-se de passagem, sem consultarem a associação, sem saber o que era bom ou mal para Vila Turra. Mas começou a ser feito, inclusive, posso dizer que arrombando ruas que não deveriam ter uma metragem, tem outra, maiores e menores, por aí. Bom, não tem problema. Esse asfalto parou e eu passei a cobrar esse asfalto diretamente à prefeita, via ouvidoria e-mail. Tenho todos os e-mails. E a senhora acabou de desmentir a prefeita aqui. A senhora disse que a obra parou por problemas técnicos. E a prefeita me disse que a obra, eu tenho gravado, que a obra parou porque o Estado não repassou o dinheiro. Parabéns a ela, parabéns ao Estado. Acontece que
se não teve dinheiro para continuar Filatur, por que foi feito asfalto em cima de asfalto aqui? Foi feito asfalto em Bom Sucesso do outro lado, que leva nada a lugar nenhum, porque o índice de moradia lá é ínfimo, é pequenininho, apenas um loteamento novo, que foram todos os lotes vendidos, todos, sem exceção. Eu sei que eu acompanho isso de perto. Eu não acho justo. Então, eu acredito que esse dinheiro que deve estar sobrando, se não foi gasto, deve estar sobrando em algum lugar, tem que ser inserido nesse orçamento e reasfaltar ou continuar o asfalto de Filatur. Acredito eu que seria a coisa mais justa dentro de um orçamento, porque o dinheiro, de uma forma ou de outra, tem que aparecer. E, por coincidência, foi em vésperas de eleição, o que causou muita estranheza a todos os moradores de Filatur, todos sem exceção. Estou dizendo isso, vou dizer por quê. Tenho tudo gravado e filmado, é meu patrimônio. Eu falo aquilo que eu posso provar. Então, a senhora acabou de dizer que parou o asfalto por problemas técnicos. Então, alguém aí não está sendo muito verdadeiro com a coisa. É somente isso. Espero que seja inserido nesse novo orçamento alguma coisa que termine o asfalto em Filatur, ou melhor, não precisa nem terminar, fazer um asfalto no caminho do ônibus. É só isso que nós precisamos. Nós não precisamos de asfalto em Filatur, somente o trajeto do ônibus. Vou dizer por quê. Hoje eu levei com o meu carro 18 minutos da minha casa até encontrar o asfalto para poder vir para cá. De tanta lama, buraco, está horrível aquilo lá. E o ônibus não está passando hoje lá, com justa razão, que se passar está arriscado a quebrar, ou até acontecer um acidente. Somente isso. Muito obrigado pela atenção. Vou responder ao senhor por parte. Primeira parte, eu vou responder o senhor sobre Bom Sucesso. Eu tenho certeza que algumas colocações suas estão corretas, outras eu não concordo. Até porque quando a gente faz um bairro, de ligar lugar a lugar nenhum, isso não é verdade. A importância do seu bairro é tão importante como o Bom Sucesso. A empresa que ganhou o Bom Sucesso não é a mesma empresa que ganhou Filatur. E a empresa de Filatur está com problema, por isso que parou. Então não foi que parou Filatur para fazer outro bairro. Não, é igual o que está no jornal ali. Algumas empresas ganhou alguns lotes. E aqui ganhou Filatur é a mesma que ganhou Água Branca, que está parada. Está com problema. E vai ser licitado de novo de outra empresa. Então, não é que a gente deixou de fazer Filatur. Muito pelo contrário. Há interesse total de fazer Filatur, como está escrito. Só que são lotes, são firmas independentes separadas. Essa é uma das respostas. Eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: nós temos que deter dentro do orçamento. Esse problema de obras, eu gostaria de marcar com vocês para a gente fazer uma reunião com o secretário de transporte ou o secretário de obra. Eles vão responder perfeitamente sobre essa questão. Eu estou respondendo, antecipando a vocês o que aconteceu. Então, não é que a prefeita mentiu ou que Valéria mentiu. A colocação é essa. Então, na colocação, o problema técnico, e esse problema técnico, não tem dinheiro, isso é uma coisa só. Mas a firma está praticamente falida, então não teve ainda para colocar. As outras firmas estão trabalhando. Mas para a gente não ficar colocando em cima de outras coisas, vamos deter em cima do orçamento. E a gente marca uma reunião com o secretário, e o secretário vai informar por área o que vai acontecer. Só não gostaria que as pessoas entendessem de outra forma, que todos os bairros, eu, como vereador, que sou vereador de toda Saquarema, 100%, como todos que estão aqui presentes, queremos asfalto em todos os bairros. Então, a gente não prioriza os bairros, a gente prioriza Saquarema. Então, Bom Sucesso, que é mais ligado ao vereador Quilim, que não pôde estar aqui presente, mas está fazendo um trabalho na secretaria que eu pedi, é o bairro de Quilim, aonde que o outro bairro dele, que além de Bom Sucesso, que é o bairro dele também, a empresa deu problema, onde é aquela rua, não, lá em cima, perto de Silvio Vidal, onde tem um posto de saúde, também deu problema e parou o asfalto. Né? Agora começou a continuar. Então, a gente tem que saber disso. Então, vamos passar para o orçamento, senão a gente vai ficar dia e noite aqui. Vamos por área. Se tem problema na área lá de educação, nós vamos conversar com a educação. Se tiver problema no transporte, a gente vai fazer transporte. A Filatur, ela está prevista no convênio. Ela está prevista
prevista no convênio. Nós não temos como tirar de Vila Tur e botar em Bom Sucesso, porque está previsto no convênio. As relações de rua vão para o DR. Então, eu não posso deixar de fazer na Vila Tur. Houve um problema, vai ser feito, porque nós temos que cumprir meta física do convênio. Então, não existe essa hipótese de deixar de fazer em Vila Tur. Laila, está com a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Laila, sou coordenadora da Agenda 21 de Saquarema e presidente do Conselho de Assistência Social. Aqui estou falando como moradora, tá, de Jaconé. Como foi falado aqui, eu queria saber se está incluído a RJ 112, a que liga justamente Maricá, passando por Jaconé, e é o que eu queria colocar, porque é uma via super importante, é o acesso da entrada do município. E a gente já colocou isso aqui, né, e na outra audiência pública, a gente já Então, eu queria saber se está incluído a RJ 112, que é justamente a via que está tendo problemas sérios de acesso. A gente já está com o desmoronamento da beira da praia, e é um acesso para o Centro de Desenvolvimento Vôlei Brasil, é a entrada, é o cartão postal da entrada de Saquarema porque fizeram a RJ 118. Quer dizer, justamente a praia ficou em estado, inclusive hoje, está em um estado muito ruim, até por causa da chuva. Mas tem sido feito o trabalho, o município tem ajudado, tem passado máquina, tem tudo, mas só eu queria saber se está incluído, já está previsto nesse orçamento. Mas é o acesso justamente na municipal. Eu não sei como é que se forma isso. São pouquíssimos quilômetros, pouquíssimos. Do Estado. Isso é uma coisa que tem que ver a nível de Estado. Aí tem que ver com o Paulo, como representante da Câmara, junto ao deputado, se está alocado no orçamento do Estado. Ok, obrigada. Certo? A palavra Luizão das Flores, presidente. Boa tarde. Boa tarde, os companheiros aqui presentes. Eu cheguei um pouquinho atrasado e não peguei o início da explanação de vocês, mas eu gostaria de saber o que o município tem reservado para a habitação do Minha Casa Minha Vida, para a família de 0 a 3. Essa questão habitacional do município tem que ser muito discutida. Inclusive, nós participamos do Conselho de Habitação de Interesse Social, onde o município foi o que mais avançou na construção do conselho e do fundo, e saber o que está reservado para esse fundo, de contrapartida no que o governo federal vem trazer, até porque cabe uma preocupação maior. O porto de Maricá vai sair, o polo industrial já é uma realidade. Então, essas famílias que vão morar ali vão depender muito disso, dessas casas, dessas habitações para a família de baixa renda, onde as grandes empreiteiras não querem construir. Inclusive, nós fizemos uma proposta, essa semana nós tivemos na Conferência Nacional das Cidades, reafirmamos a proposta à presidenta Dilma o seguinte, que se mande para o Congresso Nacional um projeto de lei aonde as empreiteiras que concorrem nas licitações com governos municipais, governos estaduais, governos federais, ganhem pontos todas as vezes que der uma contrapartida social. Qual é a contrapartida social? É uma construção de um lote de casa em toda a área que eles forem fazer uma obra. E essa contrapartida social deve ser uma discussão muito grande a partir do ano que vem no Congresso Nacional. Até porque nós temos um senador que vai apresentar o projeto e cobrar isso
dessas empreiteiras, porque são muitos milhões que se ganhou aí na construção dos estádios da Copa, está se ganhando muito dinheiro com a questão da construção do polo petroquímico e todas essas obras, mas ninguém quer construir casa para a família de 0 a 3. Está todo mundo querendo trabalhar em cima do Minha Casa Minha Vida, para a família de 6 a 10, de 10 para frente, mas nós vamos ter uma demanda muito grande aqui. E isso aí é o que eu queria saber, mais ou menos, qual é a destinação de verba para essa construção dessas casas populares. Constrói casa popular. O município não dispõe de recursos para construir casa popular. Elisa é ela que participa do conselho, Elisa é ela que está gerindo a secretaria, a extinta Secretaria de Habitação, o Fundo de Habitação, e a questão toda é a nível de cadastramento nacional para a implantação do Minha Casa Minha Vida, que é o recurso federal junto às empreiteiras, mas o município em si, investir recurso em construção de casa popular, essa hipótese não é viável, pelo menos nesse momento, que nós não dispomos de tanto recurso para isso. Mas a Elísia, através do fundo, do conselho, eles estão sempre buscando esse recurso federal, do PAC, do Morar Melhor, do Minha Casa Minha Vida, e nós estamos no orçamento, não é um orçamento vultoso, que não é, que aliás nem tem essa necessidade, que é a questão da viabilidade do programa, que vem, como você disse mesmo, do governo federal. Entendeu? Não, é mais trabalho social para que isso ocorra. A Elisa mesmo, eu estava me falando no mês passado, se eu não me engano, que esse Minha Casa Minha Vida está voltando o popular, porque houve milhares de cadastramentos, mas o recurso não vem. Aí vem aqueles particulares, né? Que é 300 e poucos reais, já quem ganha 1.200, mas a política federal mesmo do Minha Casa Minha Vida, para o pobre, não veio, é só papo. Então, ao município cabe todo o cadastramento. Se você for lá no desenvolvimento social, você vai ver que todo o cadastro único já está voltado para o Minha Casa Minha Vida, para o Morar Melhor, mas precisa que os governos, o governo federal, faça isso virar realidade. E você, como representante do PT, é uma grande força para isso, né? Porque, por enquanto, é só conversa. Mas o governo tem o dinheiro e o poder na mão para fazer, o governo federal, né? Agora, o município, essa atuação direta em construção de casa popular, neste momento é inviável e não existe essa hipótese orçamentária. Nada. Agora, a questão participativa da União com o município, isso daí está sendo feito há muitos anos. Você conhece ali, há muitos anos que o cadastro único vem alimentando o Morar Melhor. A minha pergunta foi inerente ao seguinte: se há dentro desse projeto de orçamento já o fundo de contrapartida, a parte de contrapartida da prefeitura do fundo de habitação. Tá, nós votamos o Morar Melhor, tem o... Deixa eu ver aqui. Agora, volto a dizer, tudo isso ainda é sonho do governo federal. O dia que virar realidade, você pode ter certeza que nós estaremos participando. Aqui, fundo, tem o Morar Melhor, habitabilidade e assentamento precário. Toda a nossa previsão, volto a dizer, que nem falei do meio ambiente, mínima, porque é uma coisa que nós não temos, não conseguimos mensurar, tá? Porque a gente está há anos vivendo o sonho do Minha Casa Minha Vida. Então, o dia que ele se tornar realidade, nós vamos saber, com o pé no chão, o que é isso. A nossa região aqui ela é um pouco atrasada nesse aspecto também, eu vou te explicar por quê. O Ministério das Cidades negou poderes às entidades da sociedade civil a construir essas casas. Hoje, o estado mais avançado na construção de casa popular desse tipo é Goiânia. Por quê? As instituições lá, até porque a Caixa faz uma série de exigências e a maioria das instituições não tem nem como e a proximidade com Brasília, cumprir isso. Lá a coisa foi muito bem estruturada
e a fiscalização é intensa. Inclusive, eu posso dizer que uma das instituições que pegaram isso para fazer, eles quase inseriram num erro, porque o cara foi orientado antes de trazer, que eles trouxeram, tiveram que alocar mão de obra do Norte e Nordeste. E quando levaram para Goiânia, no dia que as pessoas chegaram lá, já havia uma fiscalização da Polícia Federal para saber que condições eles vieram e quais as condições que eles iam sobreviver lá. Então, eles estão fiscalizando isso muito, principalmente porque é a entidade da sociedade civil e que elas são normalmente sem fim lucrativo. Então, tudo que entrar tem que ser prestado conta com a maior rigidez. Agora, nas nossas regiões aqui, infelizmente, essas instituições foram se diluindo. E aqui na nossa região, a região dos lagos, ela é muito atrasada nesse aspecto, até porque não se previa uma expansão que está havendo nos últimos 20 anos em função do campo de petróleo. Mas é extremamente necessário se olhar para esse lado em função de quê? De que agora essa explosão demográfica vai acontecer. Só falta o dinheiro também, né? Maricá está recebendo, a gente não. Agora a gente tem que ter casa popular, atender um porto que Maricá que está recebendo. Mas é o momento da gente conseguir colocar essas discussões para cobrar do governo. Que eu todas as vezes que eu participo aqui, eu participei de uma discussão. Conseguiram tirar Tupi de dentro de Saquarema, a gente podia tirar a casa também. Porque Tupi, o PT fez o favor de tirar Tupi de dentro de Saquarema. Saquarema, inclusive Paulo Renato teve numa reunião onde o senador Lindbergh esteve presente e ele evitou falar de Saquarema porque eles dizem o seguinte: Saquarema ganha mais do que o rote de petróleo, porque Saquarema tem um deputado que leva tudo. Então, a nossa cobrança era o seguinte: por que de Cabo Frio para cima é a Suíça brasileira e de Cabo Frio para baixo é a Nigéria? E aí disseram, não, mas exclui Saquarema, porque Saquarema tem tudo. Saquarema tem hospital, Saquarema tem escola técnica, Saquarema está muito bem asfaltada. E realmente, se você olhar o quadro das outras cidades, elas são paupérrimas em relação ao que Saquarema evoluiu nesses últimos 25 anos aí do mandato do deputado Paulo Melo. Isso aí é a realidade. Tá? Agora, precisa se precaver do que vem por aí. E vem muita coisa por aí. Aí você fica à mercê de Maricá receber alguma coisa e nós não recebemos nada. Presidente, gosto muito de Vossa Excelência, mas está cortada a sua palavra. Saquarema tem deputado e fim de papo. É isso que a gente tem que saber. É maior do que qualquer orçamento do governo federal. Próximo com a palavra. Agora eu vou franquear a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Bruno Pinheiro. Não é porque Vossa Excelência queria fazer antes a pergunta. Aí por isso que eu franqueei a palavra direto a Vossa Excelência, que eu lhe pedi para aguardar que eu ia te dar a palavra. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, vereador Paulo Renato, autoridades presentes, o doutor Alexandre, procurador-geral aqui deste município, a coordenadora Valéria Ferreira da Silva, vereador Matheus, vereador Guilherme, vereador Roger, Chico Pérez, todos aqui presentes, muito boa tarde. Eu queria também fazer uma pergunta com relação, primeiro, não entendi um pouco da urbanização também ficar com 72 milhões. Hoje o Brasil, no todo, a saúde é precária, a saúde sofre, e Saquarema não deixa de ser uma exceção. Nesse sentido, a meu ver, opinião pessoal, está em estado pior do que UTI, está em coma profundo. Faria até uma remodelação aqui, poderia colocar a saúde em primeiro, segundo, educação, terceiro, segurança, e aí eu iria ver outras coisas, urbanização. A senhora falou sobre o asfalto, e eu só quero perguntar uma coisa para a senhora. Por favor, dona Valéria,
correlação desses asfaltos que estão sendo feitos aqui com as obras do PAC, obras e recursos do PAC, obras federais. A única coisa que temos no município do PAC é a creche de Sampaio Corrêa. Tirando isso, é tudo de recurso do Estado, do DR. Somente isso. Nós contribuímos com 10% e eles com 90%. Além disso, aí eu não sei se a senhora teria, já parte para uma parte técnica, se está dentro destas obras a infraestrutura básica, o saneamento básico. Saneamento? Porque, desculpe cortá-la, vou dar um exemplo que foi falado aqui, lá de Vila Tur. Eu estive em Vila Tur, foi feito o asfalto, rua que era para ser, eu esqueci a metragem técnica, que era para ser de 10 metros, encurtaram para 7. E águas pluviais tem, mas não tem o saneamento básico. E o que eu vejo lá é que não há fiscalização. E essa fiscalização está causando um impacto muito grande no meio ambiente. Por quê? Estão jogando esgoto na água pluvial que desemboca nos manguezais e está aos poucos acabando com Vila Tur. Eu imagino daqui a uns 10, 20 anos. Por culpa dos moradores, né? Que vão lá e espetam a rede pluvial. Às vezes eu não jogo culpa em morador. A minha rua está sendo asfaltada. Chegou no sábado, os moradores todinhos espetando na rede de água pluvial o seu esgoto. E quem sabe também fiscalização. Eu não vejo a fiscalização em Saquarema em lugar nenhum. Onde eu passo eu não vejo fiscalização. Tinha um ponto que eu queria perguntá-la. Eu também eu fico numa dúvida, eu não sei se a senhora vai saber me responder. Eu sei que é um secretário do meio ambiente, mas eu não sei quem são os responsáveis que os auxilia. Porque ele tem que ter auxiliares. E esses auxiliares, eles não andam pela rua, eles não veem as queimadas lá na Lagoa de Jacarepiá, eles não veem a retirada de areia em Jaconé, a retirada de areia em Palmital. E eu queria saber o motivo de querer urbanizar Saquarema, abrindo mão indiretamente de uma segurança pública, segurança ambiental. Esta é uma pergunta um pouco truncada, mas a senhora entendeu. Entendi. Amigo Bruno, gosto muito de Vossa Excelência. Não, eu estou aqui dentro do orçamento. Mas olha só, isso não consta em orçamento, isso nós temos que chamar o secretário para conversar. Vossa Excelência da Comissão de Meio Ambiente, questão 3, pode chamar o secretário para a gente conversar. O que está acontecendo, a gente está indagando umas coisas, ela não é dessa área, ela faz o orçamento. Então, o que a gente tem que saber é o seguinte, o valor que está aqui, quais são os projetos que nós vamos colocar, o que a gente vai colocar na Lagoa de Jacarepiá, vamos colocar o quê? Então, é diferente do que a gente indagar ela, se o subsolo vai ter o esgoto, se não vai, isso ela não vai poder responder, nem ele. Cada secretário vai responder, vamos chamar os secretários para conversar, como eu falei com aquele senhor, que a gente vai fazer, a gente é orçamentário. Hoje é só orçamento. Não, eu entendi. Mas aí a gente bota eles numa calça curta, que não é a função deles. É porque o urbanismo são 72 milhões. Mas ela explicou. Aí é só programa. O valor é menor do que a saúde e a educação. É que Vossa Excelência não viu o orçamento detalhado. Detalhado. Ele tem detalhado. Então, Vossa Excelência vê isso. Não estou querendo discutir com Vossa Excelência, só estou dando uma coisa que eu já tenho muitos anos no orçamento, desde o governo Pérez, que foi eu que abri esse orçamento, que não era aberto, o doutor Gilvando lembra muito bem, que ninguém abria, e para fazer isso. Mas a gente não pode chegar e ficar debatendo secretaria por secretaria sobre a função da secretaria. Nós temos que falar sobre isso aqui.
Senão a gente não vai sair daqui. Desculpa, tá? Não, eu sou a favor de trazer aqui o secretário de transporte. Eu quero trazer ele aqui. Eu quero olhar para o olho dele e indagar. Eu queria o da área médica, mas da área médica não tem coragem de vir aqui. Eu queria falar agora com o secretário de transporte. Porque se... Saneamento? Eu tenho ela toda gravada. Saquarema hoje até é favorecido em nível de saneamento. O saneamento está privatizado, certo? É a Águas do Turnaíba que está fazendo. É isso mesmo. mesmo. Somos privilegiados, porque o Brasil inteiro não tem investimento em saneamento, nem federal, nem estadual, ninguém investe em saneamento. E nós ainda temos, porque o deputado em cima da Águas do Turnaíba para antecipar a meta, e as metas da Águas do Turnaíba, o Fernando que trabalhou lá sabe disso, era longa. O deputado marca em cima para antecipar a meta, para a gente não ter problema com saneamento. Não entendi. É que eu fico preocupado, uma urbanização com preço lá no alto e o saneamento não está sendo ventilado. É só isso, essa é a minha preocupação. A senhora está entendendo? Não estou querendo indagar outras coisas que eu sei que... que a Águas do Turnaíba cumpriu, você vai ver que nós temos muito saneamento para que nós vivemos há pouco tempo atrás. Eu vou dar um exemplo à senhora. Na frente daqui da prefeitura não tem saneamento básico. Mas estamos fazendo. Aqui foi feito, sim. Eu vejo água pluvial. Não. Nós temos uma estação de tratamento. Estação de tratamento. A estação é lá embaixo. Mas coleta toda a área da lagoa do lado de cá. Tudo não bem. Vamos entrar nesse Não, detalhe, mas eu só... Vamos só para o orçamento, senão a gente vai acabar tendo problema. E depois eu queria saber o porquê do critério do urbanismo e ficar abaixo da educação e saúde. Porque prioridade para mim é saúde, educação. Nós pegamos o convênio que está disponível. Ninguém quer fazer convênio de saúde e educação. Cadê o dinheiro do recurso federal que dá de saúde que não vem? Então, o Poder Executivo não tem impulso para pedir... Temos. Eu dei o exemplo aqui do governo federal que empenhou 1 milhão e nunca passou. Porque eu fico meio então, temeroso. Até os vereadores que representam o município também, pode dar essa força política, gente, em termos de nível federal, que a gente também não pode ser dependente só do deputado. Principalmente a nível federal, os nossos vereadores é que tem que ter essa participação. O senhor, como representante da... então... Eu penso bem nisso. Eu só queria saber esse critério adotado, porque o urbanismo, porque, ao meu ver, eu com certeza, eu sou contra. Ponto de vista meu. Mas vamos dispensar o dinheiro, né? Está lá para o urbanismo, nós vamos pegar. Mas eu espero que o urbanismo seja feito primeiro, esse saneamento básico, para o povão aí afora, no lugar mais carente. Mas está sendo feito. Pode ter certeza que a Águas do Turnaíba está fazendo. É só isso. Eu estou aí para cobrar e agradeço. Peço-lhe desculpas por alguma pergunta que não foi desnecessária. Não, sem nada. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Com a palavra, o vereador Chico Pérez. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor procurador-geral, e a senhora Valéria Ferreira da Silva, que é nossa controladora-geral, e uma das pessoas que mais conhece de orçamento no nosso estado. É uma honra para nós termos aqui uma contadora que já tem larga experiência de contabilidade pública, me parece até que já prestou serviço no Tribunal de Contas, não? Mas tem uma larga experiência nessa questão, por isso que ela está aqui hoje, para tentar nos mostrar alguma coisa sobre orçamento. Essa audiência pública é da Câmara Municipal, e a gente solicita que a secretária, que os secretários compareçam exatamente para mostrar à população o que é esse orçamento, que eu acho que é participativo, muito mais
pelo interesse da nossa casa do que certamente pela audiência popular, porque, infelizmente, muitas pessoas ainda não estão acostumadas a participarem dessas audiências. Espero que lá, proximamente, nas próximas audiências, a população possa vir mais. Eu vejo aqui pessoas aguerridas buscando a participação. E eu quero também dizer que quando um cidadão vem aqui, participa da nossa audiência e faz uma crítica, essa crítica para nós, vereadores, e certamente para o Poder Executivo, são críticas construtivas, que buscam uma melhoria de qualidade de vida do nosso povo, e eu quero de antemão agradecer as pessoas que vieram aqui dar essa participação. Eu, lendo um texto sobre um título até interessante, vereador não pode apenas homologar lei orçamentária. Esse texto nos fala que o vereador deve buscar essa parceria, essa audiência, e buscar interferir no orçamento. E fala assim, um pedacinho bem pequeno: o orçamento público é a lei anual que define os gastos públicos, quanto se vai gastar, onde se vai aplicar o dinheiro, quem irá fazê-lo e para quê. É a lei de iniciativa do prefeito, mas submetida à aprovação pela Câmara, cabendo aos vereadores debatê-la com poderes para apresentar emendas e adequar o projeto encaminhado pelo Poder Executivo aos reais interesses da população. Os recursos públicos municipais só poderão ser gastos e se previstos no orçamento, ou seja, toda e qualquer ação governamental municipal que importe em despesa tem de estar contemplada na lei orçamentária. Em suma, os vereadores têm a palavra final para decidir o que será feito com todo o dinheiro público municipal. Claro que é assim, porque nós aqui aprovamos o orçamento. Se nós aprovamos, nós temos a palavra final. E eu fiquei muito feliz quando eu li a mensagem que a prefeita nos mandou, encaminhando o nosso orçamento. Essa mensagem, uma mensagem bem explicativa, trazendo as minúcias do próprio orçamento. Quem lê a mensagem, certamente elaborada pelos técnicos, pela Valéria, pelos seus assessores, com a anuência da prefeita, nos mostra exatamente a situação que estamos vivendo hoje. Diz um pedaço da nossa mensagem, da prefeita, né? A situação econômica e financeira do município pode ser considerada equilibrada, que bom, ou sob controle, ao considerarmos que as exigibilidades, saldo da dívida flutuante e restos a pagar no exercício, a curto e médio prazo, alcançam valores muito próximos das disponibilidades. Esse equilíbrio torna possível não só a preservação do patrimônio do município, como também uma maior capitalização. E vai direto ao orçamento e fala de valores. A receita prevista de R$ 255.883.883,62 foi formulada inteiramente dentro das estimativas realistas, sem supervalorizações, considerando a estabilidade monetária vigente no país. E vai aqui também nos falar sobre a receita tributária própria, composta de impostos, taxas e contribuição de melhoria, representa apenas 18,5% do orçamento. O que se arrecada de imposto, de tributo do município, 18%. E esses 18%, fala aqui, procura-se dentro dos limites de capacidade tributária dos munícipes. Óbvio que sim, se respeita um princípio de capacidade contributiva do nosso município, que é bem baixa. Então, só 18% do nosso orçamento, de 255 bilhões, é de receita tributária própria. E vai aqui falando que transferências correntes, 43,2% do orçamento é de receita corrente, que são de transferências que vêm do Fundo de Participação do município e do ICMS. O primeiro, Fundo de Participação, 21,7%, e o segundo, o ICMS do Estado,
21,58%. O restante 56,72% dessas transferências constitui a transferência do Fundeb e de outros tributos do menor valor arrecadados. E a receita de capital, 24,03%, constitui transferências de convênios. O que me parece, a mim me parece, e a nossa secretária pode até nos falar sobre isso, que se nós tirarmos a receita de capital vinda de convênios do Estado, o nosso orçamento teria menos de 24%. Então, 24% do orçamento, o nosso orçamento seria hoje de 190 milhões, se botarmos 10%, né? 190 milhões, porque para chegarmos a 255, nós vamos receber do Estado do Rio de Janeiro convênio suadamente trazido pelo deputado Paulo Melo, né, para o nosso município, quase 50 milhões, mais de 50 milhões para o ano que vem, só de convênio com o Estado. Então, a realidade nossa é de um orçamento de 190 milhões. E vem o convênio com o governo do Estado, mais 55 milhões. Então, nosso orçamento seria 190 milhões e não 255 milhões. E aí, se busca o quê? Claro, existe no governo do Estado essa verba disponível para ampliação, para aplicação em asfalto, por exemplo, em infraestrutura, o deputado vai lá e consegue. Ele tenta em todas as esferas, mas consegue essa questão aqui. Então, eu fiquei muito feliz com a explicação que a prefeita deu na mensagem, e eu vejo aqui, né, urbanismo, 72 milhões, arredondando, educação, 58 milhões, saúde, 45 milhões, administração, 25 milhões, previdência social, 13 milhões, assistência social, 7 milhões, legislativa, 7 milhões e segurança pública, 5 milhões. Por isso que o urbanismo está à frente, porque, como foi explicado, o urbanismo significa dizer os convênios que o dinheiro do Estado vem. E a prefeita vem aqui, para terminar, e ela diz que a prioridade do governo é com educação e saúde. Claro, porque são verbas próprias que se aplicam aqui. Mas não é a prioridade dela a urbanismo. Passou a estar em primeiro lugar o gasto, efetivamente, por causa dos convênios, e essa explicação é alentadora para todos nós. Então, fiquei muito feliz em participar dessa audiência pública, estar participando, e vendo que chegou para nós essas explicações todas, até mesmo no texto das mensagens que foi enviada, e lendo todo o orçamento, que o que nos parece uma obra de ficção, não é, na verdade, isso. São números que a gente tenta, é uma previsão orçamentária, certamente, mas que certamente no ano que vem iremos ter essa arrecadação e gasto de 255 milhões de reais, espero que seja mais, que se possa ter mais os valores. E para finalizar, fiquei muito feliz da participação dos senhores. O senhor José Vicente falou sobre a questão da reserva ecológica de Jacarepiá e de Maçambaba. Obviamente que essa reserva nunca será destruída para ser loteamento, porque era lá um loteamento e foi transformada de uma reserva. Então, enquanto a população permitir que a nossa reserva esteja lá, agora, botaram fogo na reserva semana passada. Complicado, né? Fiquei feliz nessa participação, o povo interessado em saber disso. O senhor Gilvano falou sobre uma questão do IPTU progressivo. Obviamente que todos os imóveis, os terrenos, têm que ter uma função social, é isso que preconiza o Código Civil brasileiro. Quando nós vemos um terreno vazio, abandonado pelo proprietário há anos e anos e anos, tem que aplicar efetivamente esse imposto progressivo. No primeiro ano, paga 1%. No ano seguinte, se ele não fez nada, não deu uma função social ao terreno, cobra o IPTU dele de 1,5%. Depois 2%, 3%, até 5%, até o valor que a lei permitir, para forçar o nosso contribuinte a não manter um terreno vazio, dando função social à terra, né? A senhora Márcia falou sobre a questão de saúde pública. Claro que as principais que se busca efetivamente é a saúde pública do povo de Saquarema,
E no ano que vem vai ser aplicado quase 50 milhões em saúde pública, eu espero que seja bem aplicado, né? E o asfaltamento em Vila Tur, como foi dito, foi feito, na verdade, um convênio, foi feita uma licitação pública, que a gente tem acompanhado pelo jornal oficial, que eu espero que todo mundo tenha acesso a ele, leia o que está ocorrendo. E uma questão técnica. A questão técnica aí pode ter sido: o Estado não mandou o dinheiro a tempo, ou as chuvas não deixaram, ou aconteceu um imprevisto. Certamente vai haver esse asfaltamento em Vila Tur, porque já houve a licitação e nós vamos cobrar isso também, certamente, e queremos que a Vila Tur seja toda asfaltada. Eu só tenho uma coisa que às vezes eu lamento: nós não buscarmos essa audiência pública na comunidade para saber aonde que ela quer que seja asfaltada. A gente atribui isso ao nosso secretário de obras, que é uma pessoa extremamente competente, e ele acerta na maioria das vezes. Às vezes pode ocorrer uma coisa ou outra de não ser asfaltada uma rua que merecia, mas eu confio muito no nosso secretário de obras, que é um homem muito experiente. Mas nós temos que resolver essas questões também no futuro, buscar da população, da comunidade, saber aonde que ela quer que asfalte. E muitos asfaltos virão no ano que vem, para sorte nossa, né, para que o município... Isso é qualidade de vida, e nós devemos isso efetivamente com muita força ao deputado Paulo Melo. E é isso. Eu só quis fazer falar essas palavras, e quero agradecer também ao presidente, porque o presidente tem sido, Paulo Renato, tem sido um presidente que busca fazer com que as coisas sejam transparentes, como tem acontecido. Esse orçamento participativo, esse orçamento está no nosso site. Desde a semana passada o presidente falou que colocaria, assim que chegou, e já está lá. Todo mundo pode ter acesso a isso e saber. Então, isso é uma forma de administrar do presidente, que a gente quer parabenizar também e agradecer a participação de todos nessa tarde. Muito obrigado e boa tarde. Só para complementar o nosso vereador Chico, que quem me deu essa oportunidade foi seu irmão Pérez, quando eu fui presidente da comissão, onde eu falei para ele que eu só aceitaria a comissão se eu pudesse tornar público a comissão de orçamento. E ele falou: não, faça da maneira melhor que você possa fazer lá. E a partir dessa data, todo o orçamento ficou realmente público. Então, a gente já faz isso há quase 12 anos, se eu não me engano. Eu vou passar a palavra ao nosso amigo e procurador Alexandre Esteves, para ele dar um fechamento, e depois o nosso presidente Matheus. Obrigado, senhor presidente, pela palavra. Faço minhas as palavras do vereador Chico Pérez, quando parabeniza Vossa Excelência por disponibilizar no site a lei orçamentária anual. Eu mesmo, foi através do site que eu retirei a minha via e pude vir aqui. E faço até um adendo, quando Vossa Excelência disse que era quase participativo. Não, ele é participativo sim, e da mesma forma que eu pude obtê-lo através da internet, hoje a gente sabe que é o principal canal de comunicação é a internet, e graças a Deus quase todos nós temos acesso à internet. Então, a população tem acesso às informações, pode participar sim, né? E é através da participação efetiva da sociedade que as coisas vão melhorar, e tenho certeza que vai melhorar cada vez mais. Vou falar para o nosso amigo Luizão, do PT, presidente, que nós estamos trabalhando, o Poder Executivo está trabalhando num projeto de lei que certamente vai descer a esta casa, referente, que trata da doação de terrenos que serão desafetados, né, a proposta de desafetação desses terrenos de propriedade do município para doação para o fundo de... Me permite aqui só dar uma olhadinha. Que é o fundo de... É o Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, representado pela Caixa Econômica Federal. Através dessa doação para o fundo, nós teremos aí licitação para que empresas possam participar e construir essas moradias
para pessoas de baixa renda até 3 salários mínimos, como foi questionado por você, Luizão. É uma medida, a gente sabe que não é tudo, que não resolve tudo, mas eu acredito que já é um pontapé inicial e tenho certeza que esta casa vai colaborar aprovando o projeto de lei. Com relação ao urbanismo, ao valor, senhor presidente, eu só tenho rapidamente a acrescentar que é uma situação peculiar do município de Saquarema, a gente não pode abrir mão, a gente sabe que a educação e a saúde são, sem dúvida alguma, né, as áreas de maior importância, não só para o município de Saquarema, mas para todos os municípios do Brasil. Elas enfrentam problemas, sim, mas não são só aqui em Saquarema, enfrentam a nível nacional, não é isso? E a gente não pode abrir mão dessa oportunidade que a gente tem através do deputado Paulo Melo, essa parceria com o governo do Estado. Esses 72 milhões, tenho certeza que serão bem aplicados, né? Temos problemas de mobilidade urbana, todos nós sabemos disso, em relação ao bairro de Bacaxá, nosso distrito de Bacaxá, e eu, felizmente, estou tendo a oportunidade de acompanhar que muitas medidas estão sendo estudadas para melhorar a questão da mobilidade urbana em Bacaxá. Certamente, dentro destes projetos, se incluem desapropriações de áreas, entendeu? E a gente pode gozar desses convênios para este fim, felizmente. E é isso. Então, eu acredito que está sendo feito com responsabilidade. Parabenizo a minha colega Valéria também. Eu, assim como o vereador Pérez, fiquei surpreso e achei a mensagem muito explicativa e quase que, através da mensagem, a gente realmente compreende todo o orçamento, que é muito extenso. Então, muito obrigado, senhor presidente. O senhor está de parabéns. Eu sempre acompanho as sessões através da internet e achei uma medida muito interessante, um pontapé inicial para tornar a administração pública, de um modo geral, transparente. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o presidente da comissão, o vereador Matheus da Colônia. Mais uma vez, boa tarde a todos, vereadores e plateia aqui presente. Eu queria agradecer por fazer parte, pela primeira vez, como presidente da comissão de orçamento. Fui pego rapidamente, assim, de surpresa, para fazer parte dessa comissão que nosso presidente pediu afastamento, o Gilvan Martinelli, mas eu não estou muito acostumado, estou dizendo que eu estou aprendendo a ser vereador, e é um desafio para mim aprender cada vez mais, mas estou acostumado a participar de muita audiência pública, através da colônia de pesca, e eu acho que é importante o povo participar. Essa participação é interessante de vocês. Eu queria que na próxima audiência pública, para ver o orçamento do município, que a casa estivesse lotada, cheia, porque é por aí que a gente vamos chegar aos gastos do dinheiro público melhor, né? E ver nas prioridades da população, que é importantíssima a participação de vocês, né? E as pessoas que estiverem querendo fazer as suas emendas, procurar o protocolo da Câmara, levar para a gente que terça-feira tem 7 dias para a gente trabalhar e fechar o seu orçamento. E agradecer a Valéria, a nossa secretária Valéria, a nossa secretária Alexandra, a presença do Fernando, nosso secretário, por vocês participarem, e aos vereadores, né, que estão de parabéns, e vamos trabalhar para a gente ver essa Saquarema cada vez melhor. E o senhor que está preocupado com o ambiente, a minha praia, o senhor pode ter certeza que o senhor tem um parceiro do seu lado para cuidar disso aí. Obrigado, boa noite a todos. Só para complementar, quero só falar que só do canal navegável que a gente está fazendo são 52 milhões. Da infraestrutura, mais 85 milhões. Então, nós conseguimos, no governo do Estado, uma quantia que a gente vai ficar... vários prefeitos passarão, não vão conseguir essa quantia. Então, a gente tem que parabenizar o deputado Paulo Melo. Muitas das vezes as pessoas têm alguns problemas com ele, mas para a cidade não tem melhor. Eu lembro que daqui para Jaconé, quando eu era governo, era areia, Chico. Você lembra disso? Né? Que as pessoas reclamavam. Aí, no governo do Pérez, Paulo Melo trouxe o asfalto. E agora ele recompôs o asfalto. Então, tudo isso é uma união entre governo do Estado, governo federal e município. E vem através do deputado Paulo Melo, que todo mundo sabe que é um homem forte no Estado, que é amigo do Sérgio Cabral, é amigo de Pisciani, amigo daquela turma, que consegue
fazer com o município, com 60 mil eleitores, que votam 35, 40, ele consegue trazer tudo para Saquarema. Então, esse valor que eu queria falar, de 2 obras que ele consegue. E a gente não pode dispensar isso achando que a gente não precisa, muito pelo contrário. As pessoas, já falei e vou falar de novo, as pessoas que vêm de Niterói, que vê um colégio nosso, do jeito que está Jaconé, do jeito que está os colégios onde eles passam, acham que não é colégio público, acham que é colégio particular. Então, a prefeita está de parabéns pelo colégio. Mas queria dizer que eu acho que a grande coisa que vai acontecer a partir do ano seguinte vai ser o orçamento impositivo. Esse orçamento vai dar direito aos vereadores botarem a sua emenda, como o Congresso vai fazer. Eu sei que vai complicar a vida de cada prefeito que está aí, mas eu tenho certeza que vai colocar na ferida, aonde cada vereador vai levar dentro do seu bairro o que realmente o bairro está precisando. Fico feliz da casa ter várias pessoas hoje, começamos com 4 a 5, e hoje já tem bastante pessoas. Mas as pessoas, eu não sei se tem medo de participar da audiência pública e colocar, aqui ninguém vai prejudicar ninguém, aqui ninguém vai fazer nada com ninguém. Muito pelo contrário, que na realidade o político acha que ele sabe o que vai acontecer no bairro, só que o bairro sabe melhor do que qualquer político o que eles querem para o bairro. Muitas das vezes eu programo alguma coisa para o bairro e o bairro não quer aquilo, o bairro quer outra coisa. Então, essa vontade que eu tenho, que as pessoas participem, é porque a gente tem que mudar. E para mudar, a gente tem que estar com o povo mudando conosco. Não é o político que tem que mudar, o povo que tem que mudar o político. Quero agradecer ao meu vereador Bruno Pinheiro, ao Chico Pérez, ao Matheus, ao Pitiquinho, o Roger e o Romacarte, que teve problema, mas estava participando junto com a gente. O Romacarte teve que sair. A Valéria, que sempre está disposta, como o vereador Chico Pérez mesmo falou, eles vêm para dar um apoio à Câmara, mas a audiência é da Câmara, né? Então, a Valéria sempre está conosco nessas fases. Quero agradecer, e agradecer ao Alexandre Esteves, que é o nosso procurador, e o nosso Fernando, que é da administração, que está aqui conosco, que em qualquer momento ele podia intervir na audiência junto conosco. Quero pedir a vocês que, como presidente da comissão, que é o Matheus, colocou que tem uma semana para vocês apresentarem pedido de emenda, que vai ser analisado pela comissão, onde faz parte o Matheus, o Gilvan, quem é outro? Abraão. Eu não sei, mas que Matheus e Gilvan eu tenho certeza. Mas vocês podem apresentar no protocolo que a gente vai entrar no orçamento. O que não entrar vai ter uma resposta da comissão e desta presidência, que eu fico muito feliz, como eu falei no governo do irmão de Chico, o governo Pérez, eu tive a felicidade de ser da comissão, onde Matheus é o presidente, e a gente avançar. E tenho certeza que Matheus também vai avançar muito mais, porque ele tem a vontade, ele tem um grupo que ajuda ele, e tenho certeza que ele vai fazer isso melhor do que todos nós. Agradecer a vocês, pedir a vocês para ficar para a sessão, tem projetos importantes para a gente votar na sessão, e conto com a colaboração de vocês, e também, espera aí, vou ler aqui um pedido da pastora, que esteve aqui, falou dos agraciados, que é a pastora Luciana. Ela está inaugurando a igreja dela, que é a Matriz, lá na Barreira, na rua Nossa Senhora de Lourdes. Vê que legal, né? É uma igreja evangélica sendo inaugurada na rua Nossa Senhora de Lourdes. Então, vai ser inaugurada dia 14 de dezembro, às 19 horas. E é uma pastora séria. Então, eu gostaria que vocês também participassem lá com a pastora Luciana. Mais uma vez, obrigado por todos os vereadores que estavam aqui presentes, e aqueles que faltaram também, e conto com vocês daqui a pouco com a nossa sessão ordinária. Obrigado, uma boa tarde.